Eu sou o padre Josemildo, da área pastoral Santa Clara de Assis, aqui em Bragança Paulista, padre da Diocese de Bragança Paulista há 32 anos, encardinado nela. Já trabalhei em outras paróquias, como Nossa Senhora da Esperança, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Socorro, Santo Antônio de Vargem. Hoje exerço o ministério aqui na área pastoral Santa Clara de Assis, no Jardim Águas Claras. E nós estamos conversando um pouquinho sobre o jubileu da Diocese, 100 anos de criação da Diocese de Bragança Paulista. E eu queria conversar com vocês um pouquinho nesse olhar dos últimos 10 anos da nossa Diocese. Algumas etapas, alguns momentos importantes, tanto das construções, quanto do dinamismo pastoral, quanto da criação do nosso Tribunal Eclesiástico e da Jornada Mundial da Juventude. Vamos começar por ela? Falar da Jornada Mundial? A Jornada Mundial é uma experiência belíssima. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, criou esta ideia, este momento, para se encontrar com a juventude do mundo inteiro. E passou a realizar, a cada período de 5 anos, em média, uma jornada mundial em diversos países da Europa e da América. E nós tivemos a alegria, inclusive, de ter uma das jornadas aqui no Brasil, com a presença do Papa Francisco, no Rio de Janeiro. E esta presença tão bonita do Papa Francisco marcou a vida da Igreja e da juventude da Igreja do Brasil. Eu pude participar de alguns momentos lá nessa jornada. A Diocese de Bragança Paulista participou em praticamente todas as últimas jornadas mundiais da juventude. No Canadá, em Portugal, na Espanha, no Brasil. E que alegria ver a nossa juventude representando a nossa igreja, aprendendo, trocando experiências com jovens de várias partes do mundo. Que nós possamos continuar vivendo as experiências ainda mais. Em algumas dessas jornadas, muitos jovens foram voluntários para trabalhar na Jornada Mundial, para acolher outros jovens. Então a Igreja do Brasil tem uma riquíssima experiência. Nós aqui no Brasil acolhemos na época várias delegações e aqui na cidade de Bragança acolhemos uma delegação que veio da França. Ficou alguns dias na nossa cidade para participar da Jornada Mundial da Juventude. Essa rica experiência, a nossa Diocese tem a alegria de ter participado todo esse tempo. E a nossa Diocese tem um patrimônio belíssimo, entre os quais o nosso prédio do Seminário Propedêutico, que é chamado Prédio do Paturi. Esse prédio foi um prédio adquirido ainda por Dom Antônio Pedro Miziara, e quando ele adquiriu este prédio, a intenção era outra. Nós queríamos, na verdade, comprar o antigo Seminário Santo Agostinho, mas nós não dispunhamos de recursos suficientes para isso. E conseguimos comprar apenas o Paturi, onde era o seminário, posteriormente foi vendido para a Prefeitura e até hoje é a Prefeitura Municipal. E nós ficamos com esse prédio do Paturi, que sofreu uma primeira transformação, uma primeira organização, uma primeira reforma ainda durante o tempo de Dom Antônio Pedro Miziara, que foi nosso bispo até o ano de 95, depois veio Dom Bruno, como todos sabem. E nesse tempo tivemos a alegria de ter até entre nós o núncio apostólico na inauguração do nosso seminário propedêutico na época e que hoje ainda o é. Passando o tempo, este prédio foi se deteriorando e precisando de melhoras urgentes. Foi feito um grande trabalho e aproximadamente 5 anos atrás nós conseguimos restaurar o prédio do Seminário Propedêutico. Gastamos ali muitos recursos, deixando a Diocese até uma situação desconfortável economicamente para poder garantir uma qualidade. Hoje temos um prédio mais bonito que acolhe os seminaristas do propedêutico com o seu reitor e os padres que precisam de algum tratamento de saúde ou alguma hospedagem provisória têm ficado nesse prédio do Seminário do Paturi, o prédio do Paturi que fica ali no bairro do Toró.
Então reinauguramos esse prédio que presta um grande serviço, sobretudo um serviço vocacional para a nossa diocese. E dali que provém a formação da base da igreja, que são os novos seminaristas, e depois de ao menos um ano no Paturi, eles vão fazer filosofia e teologia em Campinas, na Universidade da PUC. A Igreja do Rosário é um outro grande patrimônio da nossa diocese, que também requer um cuidado maior. É um prédio antigo e um prédio, quando construído, não foi feita todo o tratamento, todo o cuidado necessário na sua edificação. Então seus alicerces não eram suficientes, toda a sua estrutura, ainda construída de forma arcaica, podemos dizer, não estava suportando mais até o movimento constante de carros nas vias no seu entorno, vinha deteriorando a igreja com riscos até de cair em parte, como já caiu parte dela e tivemos que restaurar. Hoje, ela, depois de um grande investimento, e aqui louve-se a presença do Padre Marcelo na Catedral, tem feito um belíssimo trabalho para restaurar tanto as pinturas, que já foi feita há alguns anos atrás, quanto agora toda a parte física da igreja. Troca de telhado, melhoria nos seus alicerces, melhoria e colocação de colunas e estruturas de ferro onde não possuíam, enfim, foi um grande trabalho para poder manter em pé aquele belo patrimônio e talvez o mais belo patrimônio da nossa cidade, que é a Igreja do Rosário. É um patrimônio importante e que é a igreja responsável e tem feito todo o cuidado para preservar. Ora, ninguém pode negar o quanto a igreja preserva o seu patrimônio na nossa cidade, na nossa diocese de Bragança. Nós também criamos na nossa diocese, nesses últimos anos, o nosso Tribunal Eclesiástico. O que quer dizer isso? O Tribunal Eclesiástico é uma instância onde o próprio clero, com seu juiz auditor, com seu presidente, com os outros padres que apoiam, que funcionam como um tribunal, como se fosse um grupo de advogados, onde vão avaliar as questões tanto sacerdotais quanto as questões dos matrimônios, entre outras penas canônicas apontadas pelo Código de Direito Canônico. Anteriormente, o nosso tribunal era Campinas e era muito oneroso para as pessoas procurarem o tribunal em Campinas. Custava no mínimo 5 salários mínimos para dar entrada num processo de nulidade matrimonial. O nosso tribunal não foi formado apenas por interesses econômicos, foi formado para poder atender às demandas da nossa diocese de forma mais próxima. Isso a pedido ainda do Papa João Paulo II, São João Paulo II, que sentia que os bispos precisavam ter mais autonomia para definir aquelas questões que levam o povo a sofrer pastoralmente, por conta das penas canônicas impostas pelo Código de Direito Canônico. Então, São João Paulo II, ao identificar essa necessidade, foi abrindo a igreja e permitindo que todas as dioceses do Brasil tivessem o seu tribunal. Isso aconteceu também na nossa cidade. Primeiro nós tínhamos um juiz que vinha de São Paulo, o Padre Tiago, que nos ajudou por um período. Depois nós nomeamos um padre diocesano formado em Direito Canônico, que é o nosso Padre José Aparecido de Souza, ele que é o presidente do tribunal e que conduz todos os processos, que tem ajudado em muitas famílias a dissolver problemas relacionados a um primeiro matrimônio ou a outras situações de ordem religiosa canônica que competem ao tribunal. Todo esse trabalho tem sido feito com muita maturidade, com muita responsabilidade, e é importante para a igreja local, é importante para a diocese ter esse tribunal. Dom Sérgio, ele ao chegar na nossa diocese, ele procurou ter um olhar muito carinhoso por ela e vendo que é uma diocese que precisava se reler de acordo com os modelos atuais. O Papa Francisco, enquanto Papa, eleito Papa, trouxe-nos uma reflexão de uma igreja muito mais presente,
Falou muito no início de uma igreja em saída, que a igreja precisava sair desses moldes das 4 paredes e ir para o mundo, ir em direção à sociedade, falar ao povo de forma mais próxima. Esse é o nosso querido Papa Francisco. Dom Sérgio, ouvindo os apelos do Santo Padre o Papa, também se preocupou que a nossa diocese pudesse caminhar de acordo com os momentos, de acordo com a realidade da Igreja do Brasil e da Igreja como um todo. Estabeleceu plano pastoral, sempre seguindo as diretrizes gerais para a Igreja do Brasil propostas pela CNBB. Todos esses planos e cartas pastorais foram discutidos com o povo, com o clero, com o Conselho de Presbíteros, Conselho Pastoral, até chegar com essas cartas, esses modelos que nós temos até hoje. Então a presença da Igreja não é uma presença impositiva, mas vai da colaboração dos leigos mais simples, com as nossas assembleias e pastorais, com as nossas assembleias regionais, com as nossas assembleias paroquiais, que chegam à diocese e apresentam uma proposta de documento que será depois assumida por todos durante 4, 5 ou quantos anos a Igreja precisar. E por fim, o nosso querido bispo diocesano, ele tem uma obrigação, como todos os bispos, de visitar oportunamente o Santo Padre o Papa. Me vem à memória uma coisa muito bonita que Dom Sérgio sempre coloca, é a questão da simplicidade. Quantas vezes os bispos, ao encontrarem com o Papa, eles viam no Papa um homem de uma maneira muito simples no seu falar, no seu comportamento, no seu vestir, um homem que fala ao povo, um homem de oração que fala ao povo, de forma simples, de forma objetiva e sem uma igreja de luxos. O próprio Papa nos disse, depois da pandemia, nós teremos uma igreja menor e mais pobre. Mas é uma igreja que deve ser muito mais rica pastoralmente, muito mais comprometida com as classes sociais, muito mais atualizada de acordo com a realidade desse mundo que nós vivemos. Como eu dizia, o bispo tem a obrigação de visitar o Papa na sua visita ad limina, a cada 5 anos em média. E o que o bispo leva? Leva a realidade da sua diocese, leva os seus problemas, mas também os seus anseios, leva ali o seu dinamismo pastoral, mas também a realidade sacramental, leva a alegria do clero, mas ao mesmo tempo os seus desafios. Apresenta ao Papa e ao seu dicastério todas as necessidades e realidades da igreja local. Que a Igreja de Bragança continue sendo sempre bem representada, como sempre foi nesses 100 anos, com Maria evangelizando, a Mãe de Jesus.